Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje, pela primeira vez no canal, eu vou conversar com uma americana, ou estadunidense, assim como queira. Semi-estadunidense, né? Sua mãe é brasileira, né? Isso. Filha de uma brasileira com um americano, foi casada com um marroquino, uma história que durou de 1994 a 2006. Palavras da Carol que me chamaram muita atenção no e-mail dela, por isso ela foi escolhida. Esses anos me foram roubados e são anos que eu não poderei jamais recuperar. O palco é seu, Carol. Bom, vou procurar ser o mais precisa possível, né? Fazem, acho que 22, 23 anos que tudo isso aconteceu. Eu conheci ele numa espécie de faculdade para imigrantes aqui, né? Faculdade que prepara imigrantes para um trabalho assim de secretariado, né? Ou para uma universidade melhor. E eu conheci ele num curso de psicologia daqui. E aí nós começamos a fazer um trabalho juntos, né? Um trabalho de pesquisa, e esse trabalho eu tive que fazer um pouco na casa dele, né? E nunca na minha casa, sempre eu na casa dele, e aí foi que a coisa toda rolou, né? Rolou uma Você espécie... tinha que ir na casa dele? É, eu ia para a casa dele, não era exatamente para fazer pesquisa, né? Se é que você me entende. É. Vocês tinham mais ou menos a mesma idade? Ele é um pouco mais velho, ele nasceu em 65, eu nasci em 68, uns 3 anos e meio mais velho, né? Ele era moreno, alto, charmoso, ele era magrinho, né? Não digo assim modelo, né? Mas ele tinha um charme, alguma coisa, a sensualidade, né? Acho que foi por aí que ele me fisgou. E na época eu era muito ingênua, né? Eu achava que onde rolava sexualidade, sexualidade é porque existia amor, aí existia emoção, né? Eu acho que as mulheres, especialmente a mulher brasileira, não desconecta muito isso, não separa muito bem. E os homens, e sobretudo o homem árabe, eles separam muito bem, né? Você pode ter assim um êxtase com eles enorme, né? The time of your life, né? Mas eles não sentem nada por você, né? E eu demorei muito para aceitar isso. Sua parte brasileira falou mais alto do que a E americana. fui criada lá, minha escolaridade toda lá. Eu vi aquelas novelas brasileiras, né? Aquelas cenas eróticas muito assim carregadas de amor, de romantismo, né? Eu era assim. E até hoje, coisas que você falou em certos vídeos seus me chocaram um pouco, como, por exemplo, o lance do beijo, né? Que para a gente é expressão de amor, né? E o brasileiro, você sabe que beija daquele jeito, né? Do jeito francês, né? E eu tentava beijar ele assim, ele ficava repelido, ficava com nojo, eu não entendia aquilo, né? Ficava magoada. Eu via ele uma vez, 2 vezes por mês, entendeu? Era intermitente. Eu ficava esperando que as coisas melhorassem, né? Ficasse um relacionamento assim, mais estável, né? E nunca ficou. E aí, um belo dia, ele me chama para morar junto com ele, porque eu estava reclamando que aqui em casa, né, não estavam me deixando estudar direito, porque eu estava fazendo francês, a família não queria que eu fizesse literatura, francês, preconceito de família de classe média alta no Brasil, né, minha mãe sendo brasileira. Então ele falou, na minha casa você vai poder estudar o seu francês em paz, né? Você vai ter muito sossego aqui. Então eu fui morar com ele para ver, né, experimentar, para ver como é que a gente ia se dar. E acho que assim, quando foi 1 mês, 2 meses mais tarde, ele disse assim, olha, estou há 10 anos sem ver a minha mãe, né, lá no Marrocos, eu não posso ir no meu país, né, eu estou ilegal aqui. Aí eu falei para ele, eu sou americana, né? Aí ele falou assim, eu estou te levando a sério, porque, né, você está morando, a gente está morando junto, né? Então, aí eu sei que eu acabei casando com ele no cartório, né? Não foi um casamento religioso, eu nunca fui muçulmana, e eu sempre muito desconfiada que aquilo era só interesse, mas ele jurando de pé junto que não era por interesse, né? E eu pensei, eu estou vendo ele há anos, estou morando junto com ele agora, então não pode ser só interesse, deve ser mais complexo que isso, né?
Porque você tem É, aquilo que muitas pessoas, é, muitos homens e mulheres desejam, que é o quê? O green card. exatamente. Eu não queria ver o óbvio, né, que eu estava sendo vítima de um golpe, né, de uma farsa. Não é possível que tudo isso daqui seja uma farsa. E esses 8 meses que eu tive casada com ele, né, até a separação, foi assim, um pesadelo, sabe? Ele foi ficando cada vez mais violento, ele tinha uns rompantes de violência inexplicáveis, assim, sem eu ter feito nada demais, né? Eu até escrevi aqui, fiz uma lista, mas está em inglês. Isso aqui foi feito em 2002, e eu estava com tanta raiva, tanta mágoa dele, que eu espalhei essa lista para quem estava cuidando do nosso divórcio, né, para o corpo de jurados, para ver, né? Eu estava mesmo querendo ferrar com ele mesmo, queria ele atrás das grades, porque acho que um mês antes de eu me separar dele, de eu ir embora de lá, ele tinha me ameaçado de me jogar da janela. Ele perguntou assim para mim: o que você vai fazer se eu te bater? Eu falo assim, eu acho bom você não me bater não, porque você estaria me batendo sem razão, né? Aí ele falou assim: se você encostar um dedo em mim, ele falando, eu te jogo pela janela. Coisas assim, né, meio malucas, meio sem sentido. E outra vez jogou um balde contra a parede, que quase pegou em mim, só porque eu fiz macarrão em vez de fazer comida marroquina. Quando vocês namoravam, antes do casamento, ele já apresentava sinais de violência? Não, dessa forma, não. Ele era assim, meio calado, às vezes ele ficava calado, reticente, distante, entende? Mas eu achava que é porque ele ainda tinha que se acostumar mais comigo. Mas ele nunca tinha mostrado assim, esses episódios de violência, não. Por exemplo, teve uma vez que eu estava no carro com ele, né? E ele não queria que eu usasse short, só calça comprida até o pé. E estava muito quente, era verão aqui, né? E eu fiquei triste, eu falei, olha, eu não sou muçulmana, nós não estamos no Marrocos, né? Nós estamos nos Estados Unidos. Né? Eu era muito simplista, muito ingênua. Aí eu peguei e dobrei a minha calça até o joelho, né? Porque estava muito quente, eu me rebelei. Aí ele pegou uma garrafa de água que estava quente, né? E atirou em cima de mim. Né? Não chegou a provocar queimaduras nem nada, mas doeu, né? Fiquei triste com aquilo. E depois ele começou a gritar comigo, falar para eu sair do carro, sair da vida dele. Coisa foi... E assim, ele tinha essas explosões sem razão nenhuma, né? Eu sei que ele fumava haxixe de vez em quando. Quando ele falava para mim que ele tinha largado a droga, ele voltava de novo para essa droga. E bebia muita cerveja também. Eu me lembro disso, eu me lembro da geladeira bem vazia, cerveja, ele voltando para casa com a pele cinza de tanto fumar haxixe. Oh, boi, o que mais que eu lembro, né? Muito ausente dentro de casa, eu ficava sozinha dentro daquela casa, sabe, limpando o chão, limpando tudo, lavando as roupas dele, e eu achando que é porque ele dirigia táxi, né? Estava dirigindo táxi. Mas aí, uma vez eu encontrei um cartãozinho de uma mulher no banco do carro do táxi dele. Outra vez, uma outra ligou, sem deixar o nome dela, né? Eu atendi, era uma voz de mulher que queria falar com ele, né? Aí eu perguntei, quem é? Você pode me deixar um recado? E ela desligou. Coisas desse tipo. Então, havia infidelidade por parte do Ahmed. Isso. Sem parar, houve tudo, né? Violência, infidelidade, abuso sexual, houve tudo que é tipo de coisa. Não chegou a me bater, não, sabe? Mas ele às vezes, quando a gente tinha relação, às vezes ele fazia de um jeito que doía, sabe? Doía muito. A minha família morava numa cidade próxima, né? Ela morava por perto, e eu acho que foi isso que impediu que ele se tornasse explicitamente ou mais explicitamente violento. Mas quando eu estava para me separar dele, ele comentou assim comigo: você é a primeira mulher na qual eu não bati, porque todas que eu tive, eu bati. E ele falou: olha, eu não sou ruim, é que eu tenho temperamento violento às vezes, só isso. Ele falava assim para mim.
né? E eu toda confusa, assim, tentando entender essa dinâmica toda, né? Pela hora que eu me separei dele, eu já não sentia mais nada por ele. Não sentia amor, não sentia mais nada, eu só queria o divórcio. Ele demorou 5 anos para me dar o divórcio. Ele demorou 5 anos para te dar o divórcio. Você falou aqui que ele tinha um gosto pela sodomia. Ele me dizia que todas as namoradas, as mulheres que ele tinha tido, não tiveram problemas com esse tipo de relação, né? Que não doía, elas não reclamavam que doía, elas gostavam, que eu era a primeira que não tinha gostado, né? E era engraçado porque o irmão dele morava no andar de cima, no segundo andar, né? E ela era cadeiruda, ela tinha os quadris bem vastos mesmo. E eu era magrinha na época, magrinha que nem você. Então, ele ficou frustrado, ele achava que a razão de eu ter problemas com a sodomia é que eu era muito magra, que era tudo muito pequeno. Oh, boi. O problema é que ele era alto, entende? Ele era muito alto, tudo nele era grande, né? Era alto, então ele não conseguia fazer isso, entendeu? Então ele me machucava tentando fazer isso. E aí você estava falando uma vez, num vídeo, que meninos nessa área, né? Não sei se de Marrocos especificamente, mas meninos assim do Islã cresciam com meninos. Ficavam muito com meninos, né? E aprendiam a dançar com os meninos. Você usa dança como uma metáfora, né? Desse tipo de... acho que para a descoberta da sensualidade. Então, foi que, de repente, alguma coisa clicou, de repente tinha preferência por isso, né? Pela sodomia, por causa disso, né? Porque ele teve muito com homem, e ele andava muito com homens também, mesmo no nosso casamento. Não me dava a impressão de gostar de mulher, não. Gente, deixa eu explicar para o pessoal que não assistiu aquele vídeo. Eu vou deixar, inclusive, esse vídeo aqui. Olha, a cultura muçulmana é mais conservadora, ela realmente é mais rígida em certos aspectos, e principalmente no aspecto sexual. Então, a iniciação sexual de meninos, meninas não existe de maneira nenhuma, mas de meninos, geralmente um com o outro. Ou pela porta de trás com as meninas, porque assim elas mantêm a virgindade. Então, a iniciação sexual é anal mesmo, sendo com meninos, geralmente eles se iniciam meninos com meninos. Dani, são homossexuais? Não, não é isso não, gente, iniciação sexual, né? Depois a gente vê de que gosta, se gosta de menina ou de menina. Começa com meninos ou pela porta de trás das meninas, tá? Isso é uma coisa conhecida aqui na região. Então, é isso que você está falando aí, que engraçado. Você está notando esse comportamento que não esvaiu com o tempo, né? Passou. E quantos anos? Agora ele tem uma parceira maravilhosa, loiraça, diva, né? Linda, meio brasileira, meio americana, maravilhosa. E ainda assim, ele tem aquela preferência pelo sexo anal, né? Pois e, né, como se eu tivesse obrigação de só dar prazer para ele e não receber nenhum em troca. Mas é engraçado que ele passou a pressionar para esse tipo de prática depois do casamento, não antes. Olha. Talvez ele estivesse evitando de me engravidar, não sei, porque uma vez ele me perguntou se algum dia eu ia desejar ter filhos, né? E aí eu falei para ele que sim, um dia, né, eu desejaria ser mãe, mais cedo ou mais tarde, né? Porque eu tinha passado já pela experiência de um aborto e é uma experiência horrível, não quero passar por isso de novo. Quando eu falei isso, ele saiu correndo do quarto, né? E eu fui andando atrás dele para explicar, olha, eu não estou querendo te impor filhos nesse momento, eu estou só expressando a minha opinião, né? Que eventualmente eu iria querer ter filhos, né, com ele ou com alguém. Ele bateu a porta do banheiro no quarto, falou assim, eu não acredito que eu estou casado com uma mulher tão estúpida, né? Quer dizer, olhando para trás, eu era muito nova. Eu queria ler uma parte do seu e-mail aqui, porque você tem um coração tão limpo, e tem até hoje, o pessoal vai notar, eles vão deixar isso no comentário. A Carol de 20 anos atrás e a Carol de hoje, com mais experiência, claro, mas com aquele coração limpo. Ela falou aqui, o seu gosto pela sodomia, os objetos que ele tacava na parede, no chão, o cheiro de haxixe quando ele voltava para casa, o cartãozinho de uma mulher no banco do carro dele, o ódio inexplicável nos olhos dele, que surgiam assim, de repente, do nada.
enquanto estávamos mantendo relação. Um É. olhar que vinha acompanhado de outra sessão de estupro. Assim ela define, nada para mim fazia sentido, nada tinha uma justificação em nada que eu lhe fazia, pois eu era boa para ele, eu cuidava das roupas dele, eu fazia comida e limpava a casa. Nossa Senhora, a Amélia, né? Eu era a própria Amélia. Eu queria provar para ele, entendeu, que eu amava ele, para ele deixar de lado as defesas dele, as violências, que eu achava que ele estava sendo defensivo, entendeu? Que desconfiado. Não estava me passando pela cabeça que eu estava sendo vítima de um golpe, né? De alguém que realmente odeia o Ocidente, que queria mesmo só realmente o green card, né? Quando eu percebi que era tudo uma farsa, eu já tinha 33, 34 anos de idade, né? Ele pegou o green card? Ele chegou a conseguir? Deve ter pegado, porque ele mora até hoje aqui na... Eu pedi para você botar a tarja, porque pode ser que ele esteja nessa área, sei lá o que ele faz na internet, né? Mesmo em 1997, ele já ficava na internet. Agora, na época, em 94, a forma que eles arrumavam para arrumar mulheres era em danceterias. Né? Eles frequentavam lá as danceterias para conhecer as presas deles. Né? É interessante você ter falado também na questão de eu guardar um coração limpo, coração puro, né? Porque eu acho que eu divido meu coração hoje em dia, sabe? Se eu me vejo falando diante de você agora, eu vou sorrir para você, ser amável para você, porque, né, você está bem intencionado e me prestando serviço à comunidade, né, das mulheres aqui, né? Mas se fosse ele, eu não sei, acho que eu cuspia na cara dele, eu não sei, eu guardo ódio, guardo rancor, sim, entendeu? E eu tenho problema até hoje de confiar no sexo masculino, né? Eu acho que é a primeira vez no ano passado que eu consegui ter amizade com um homem, depois desse tempo todo. Amizade. Sabe? Amizade com um homem, né? Um professor de uma universidade lá no Brasil, sempre que um homem chegou mais ou menos perto de mim, eu sempre começo a ficar agressiva, sai esse lado agressivo meu, né? Que é quase inconsciente, quase involuntário meu. Eu comecei a entender isso, né, em lendo livros de psicanálise, né? Tinha um psiquiatra aqui, desse livro aqui, The Body Keeps the Score, não sei se tem a tradução em português, tem em francês, e ele explica todo o mecanismo do trauma, né? Inclusive sobre a violência sexual. E às vezes você tem esses rompantes de violência sem saber por que você está agindo assim, né? E ele explica que muitas vezes é um ato de defesa, são anticorpos psíquicos que você constrói, né, para se defender, né, de futuros abusos. Só que às vezes você se defende da pessoa errada, no momento errado, aquilo sai impulsivamente, né? No inconsciente. É muito interessante esse livro, né? É engraçado, você tocou num assunto que eu noto em certas pessoas, bom, falando no geral, das meninas casadas, algumas meninas que têm esse relacionamento, elas se tornam extremamente belicosas. Elas são bem violentas. Eu pensei, gente, elas estão replicando um pouco daquilo que elas sofrem. Replicando, só simplesmente passando para frente aquilo que elas sofrem em casa. É violenta mesmo, são às vezes meninas violentas, né? E quando elas caem em si, como eu caí outro dia, meu Deus, o que eu fiz, é uma pessoa boa, né? Por que eu fiz isso? Me perdoa, né? Aí vai e acontece de novo. Quer dizer, uma pessoa assim precisa, às vezes, de terapia, né? Precisa de acompanhamento, e eu gosto muito de psicanálise. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, eles põem muita pouca ênfase em psicanálise, né? Qualquer coisa que ou é social worker para te reabilitar socialmente, ou eles querem te passar remédio mesmo, química, né? Depressiva. E eu acho a psicanálise boa porque ela faz essa regressão, ela vai até o ponto onde tudo foi desencadeado em você. E aí, você falou aqui, toda vez que a polícia vinha em sua casa para o intimar comparecer à corte, ele se escondia, então... A polícia ia na casa dele.
e aí você tem que fazer o xerife com papel na casa defendant, né? Não sei como traduzir isso, do acusado, né? Para mostrar o papel, não é para prender em nada, mas ele fugia, ele se escondia dentro da casa dele, mandava o irmão dizer que não estava, e foi essa lenga-lenga por 5 anos. Quando ele viu que ele ia se ferrar, porque a imigração descobriu que eu não estava morando com ele, aí ele estava desesperadamente querendo o divórcio, né? Arrumou uma advogada e tudo, foi aí que nós nos divorciamos, né? Em 2002. Tá, e tem uma parte aqui que a imigração estava querendo considerá-lo como fraude, né? Um relacionamento como fraude. Eu tinha medo dele. Então, ele me convidou para ir para a imigração, né, para ajudar ele. Eu ajudei de medo dele fazer alguma coisa contra mim ou a minha família. Então, quando eu cheguei no pé da migração, nós nos demos as mãos, ele segurou a mão assim, minha, para parecer que a gente estava muito bem, sabe? Mas o agente lá da imigração ficou olhando assim para mim, que eu estava com uma cara muito tensa, né? Olhando para ele estava muito desconfiado, né? Aí eu achei que a coisa você estava sendo coagida, né? E então você conseguiu esse divórcio e depois disso ele reapareceu, você o encontrou, você teve algum contato com ele? Só esporádico, acho que só encontrei ele em 2006. Né? Eu estava assim, tomando café num coffee shop, né? O irmão dele, que sempre foi bom para mim, a família dele foi muito boa para mim. O irmão dele deu uma carona para mim, eu estava no banco de trás do carro, e os dois no banco da frente, né? E eu sabia que se o irmão dele estivesse lá, ele não ia fazer nada comigo. Então, eles me deixaram numa esquina perto de casa, né? Porque eles não se lembravam mais de onde eu morava. E eu queria já descer do carro, né? Porque eu não estava realmente querendo essa carona, apesar que eu achava que não era tão perigosa assim, né? Porque o irmão estava lá. Quando eu desci, ele saiu do carro junto comigo para se despedir de mim, e foi que quando eu olhei para o rosto dele, aquele olhar de ódio, sabe? E de novo, anos depois, mesma coisa. Foi a última vez que eu o vi. Nunca mais vi ele. Né? Agora, falando de você falou que você tem medo de se entregar novamente ao homem, você teve um amor novo, como é que foi? Ainda não tive, e eu acho que isso se deve ao fato de eu ser, como é que eu posso dizer, ter uma mentalidade brasileira, né? Eu me sinto estrangeira aqui nos Estados Unidos e acho que eu vou sempre me sentir. Por causa dessa onda de fascismo que está acontecendo no Brasil, eu estou com medo de voltar para lá, porque senão eu tinha voltado. Que eu queria eu só poderia voltar com uma bolsa de estudos para terminar o meu doutorado, né? Isso é um outro episódio na minha vida, né? Que não diz respeito assim com o tema que você discute, mas eu pensei, se eu voltar para o Brasil, eu não vou ser discriminada na universidade como eu fui aqui, né? Vou poder terminar o meu doutorado, vou poder ficar... E eu tenho muito amigo que eu fiz no Facebook nos últimos 2 anos, né? Que eu realmente compreendi com 50 anos de idade que eu não sou realmente americana, eu sou brasileira por dentro, né? Porque eu tive uma criação brasileira, né? Então, estou esperando... Você diz que é discriminada aí? Como assim? Eu fui discriminada numa universidade aqui, eles cortaram a minha bolsa de estudo depois de 3 semestres, sabe? E eu tenho certeza que foi discriminação pelos comentários, que eles perguntavam coisas tipo, por exemplo, se as pessoas andavam nuas na rua lá no Brasil, entendeu? E veio um outro cara muito snob, né, metido a besta, falou assim que achava o português de Portugal muito mais bonito que o do Brasil. Quer dizer, assédios desse tipo. E gente assim, e eu estava quieta na minha, batendo trabalho, escutando comentários como esse, né? Ou então estudantes assim, colocando na avaliação dos professores que eles fazem no final de semestre, que eu usava as mãos demais, né, para me comunicar, e que isso distraía demais eles. É uma coisa que o brasileiro faz, né?
na maior parte das vezes. E também o sotaque, eu sempre tenho um sotaquezinho em inglês, né? E também em português, quer dizer. Mas isso valeu perder a bolsa? Eu entendo a discriminação por você ser metade brasileira. Ok, mas via perder a bolsa? Bom, eles usaram isso, essas coisas, como a mão, ou então falar que meu inglês era incompreensível, né? Isso foi em 2006, né? Usaram isso como um álibi, né, para me eliminar, para dizer, o seu desempenho como ensinante aqui não é bom, nós não podemos continuar te dando essa bolsa de estudos, né? Que tudo ficou muito tácito, tudo ficou muito implícito, né? Ninguém falou, realmente, nós estamos mandando você embora porque você é brasileira e nós não queremos cucarate aqui. Eles, obviamente, não falaram isso. A coisa foi toda muito sutil e eu levei muito tempo a entender, né? Eu gosto que você está falando sobre isso, a gente divergiu um pouquinho agora, mas é muito bom falar com essa mulher americana, né? Ela tem um pai americano, ela é nativa da língua, né? Ela está nos Estados Unidos, ela é americana, e ainda assim, no próprio país dela, de fato e de direito, ela é discriminada. Acontece muito, sabe, Carol, de brasileiras virem aqui, principalmente, eu acho que é muita vaidade que nós temos, que de uma maneira nem está errado, né? Para se preservar. Mas nunca fui discriminada na Holanda, ou Alemanha, não, Alemanha, Espanha, Portugal, não sei, quando eu tenho convidadas que vêm aqui expressar esse sentimento de revolta, né? Elas são discriminadas e elas vêm aqui contar, quando elas recebem mais hate. Elas recebem mais hate das outras pessoas que vivem lá. É muito interessante. Então, fica aqui, ó, entendeu? Gente, você admitir alguma coisa não significa sua derrota, não significa fraqueza. Aprendam com a americana. Olha que a mulher que é americana, ela é discriminada no país dela por causa de 50% do DNA dela. Pois é. Eu acho que isso tem muito a ver com a história do continente americano também, sabe? Aqui, nos Estados Unidos, as pessoas têm muita dificuldade para aceitar que eles têm um passado de colonização e escravidão, como o Brasil teve. Né? Teve isso na Louisiana. Né? É o país mais nazista e discriminatório do mundo. E olha que eu estou falando isso sendo americana. Né? É o país onde... Na Europa, nem tanto. Eu estudei 1 ano na França e eu não encontrei essa discriminação assim, não. Nunca nenhum francês me perguntou se eu dançava a boquinha, na boquinha da garrafa, ou nenhum tipo de estereótipo foi formado a meu respeito lá, sabe? Carol, vou te contar uma coisa que aconteceu. Estávamos no Chipre, na ilha de Chipre, aqui para o Natal. Nós encontramos um casal de americanos, uma família americana, meu marido é inglês. E ele é bem mais velho que eu. Nós nos conhecemos aqui na Turquia e ele veio de um casamento com uma turca, com filhas. Eu vim de um casamento com um turco, com um filho. Nos encontramos, meu marido é inglês, nos encontramos, nos apaixonamos. Ele é 15 anos mais velho que eu. E estávamos conversando com esse casal. O senhor, o marido, perguntou para mim e para o meu marido, naquela zona cinza entre a gente, assim, como isso aconteceu? O que é isso? O que é isso? Né? Ele quis saber, deixa eu explicar para o pessoal aqui. My God. Como é que você conseguiu uma mulher maravilhosa, 15 anos mais nova que você e do Brasil? Você vai ter que contar para a gente o que é. Os estereótipos na cabeça, eles nem se dão conta, né? Eles falaram isso. Meu Deus, mas eu fico feliz com você, viu? Que você encontrou alguém que te amava e às vezes a idade traz experiência, né? Principalmente para os homens. Mas eu tenho uma vida tão tranquila, Carol, eu tenho uma vida tão tranquila, eu falo com vocês, eu só não é tranquila quando eu chego aqui, eu ouço o relato de vocês, e que eu ouço com o maior prazer, que eu tenho muito prazer em fazer isso aqui, mas hoje, eu não é querendo falar mal, que eu acho que é muito indelicado também comparar o ex. A minha vida é calma, é tranquila, é fulfilled, e preenchida de paz, de amor,
generosidade. Então, realmente, eu tive muita sorte, sabe? Eu tive muita sorte. Que bom, fico feliz por você, né? E dá esperança para as outras também, né? Eu acho que eu sou a prova viva que nós podemos reconstruir depois de uma certa idade, nós podemos continuar a vida, que a vida não terminou, não precisa de terminar naquele cativeiro que às vezes é aberto e às vezes não é, mas não dá, aquela vida não dá. É verdade. A minha vida está bem mais tranquila também, hoje em dia também, né? Eu leio, cuido da minha mãe, né? Tenho a minha gatinha, né? Eu só estou realmente relatando tudo isso, que é para ajudar as moças de hoje em dia a não serem a moça que eu fui ontem, né? Com uma espécie de alerta, se bem que a coisa é complicada quando você não tem experiência, quando você tem autoestima muito baixa, né? É por aí que eles pegam também, sabe? Eu ia discutir muito por isso. Quando você não tem amor próprio, é aí que eles vão manipulando você completamente. Você tem que ter mais respeito por você mesmo, porque essas palavras, respeito, amor próprio, se você não as vivencia, se outras pessoas não fazem com que vocês vivessem, são palavras vazias de significado, né? Eu fui aprendendo muito lentamente, né? Que o amor não é uma coisa que faz sofrer, não é uma coisa sombria, entendeu? E difícil, mas pode ser uma coisa calma, tranquila, né? É isso aí, o amor é uma coisa tranquila, não. Às vezes as pessoas rimam amor com dor, literalmente, né? Elas acham que quanto mais conturbado, quanto mais passional, melhor é. Aquele fogo de quando a gente tinha lá 20 e poucos anos, né? Não dá para viver assim, não. Tem gente vivendo assim até hoje, menina. Não dá. Não dá mesmo, não. Aquele teenage angst, né? Teenage angst. Adorei. Os meus estudos me ajudaram muito a entender que eu estava em... Ele não foi o único relacionamento abusivo que eu tive outros no passado, né? Que foram me conduzindo, né? Me condicionando a ter um relacionamento abusivo com ele. Se a pessoa não se trata, não se conscientiza, ela vai indo de mal a pior, relacionamentos cada vez piores, né? Então, eu realmente recomendo um psicólogo, um psicanalista, sabe? E ler muito, se informar o máximo possível. Isso aí, parabéns, muito obrigada. Tudo de bom para você. E muitas felicidades. Muito obrigada. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada até a próxima edição. Dani. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Agradecida. Tchau.